Olá, alunos dos nonos anos, Escola Professora Sabina, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo tranquilo, todo mundo com saúde, paz aí, que é o que a gente precisa. Logo, logo temos boas notícias, logo, logo estamos nos vendo de forma presencialmente lá na nossa escola. Então, iremos nos conhecer, né, se possível, nos próximos dias, ou nas próximas semanas, né? Então, pessoal, me chamo Mixon, sou professor de Educação Física. É um prazer sempre estar aqui com vocês nas nossas aulas. Hoje nós iremos iniciar um conteúdo novo, acho bem legal o conteúdo novo. Semana passada a gente fez nossas avaliações, né? E aí fomos, graças a Deus, tivemos bons resultados. Agora nós vamos para o conteúdo novo. E eu acho bem legal esse conteúdo que traz uma certa curiosidade a partir desse momento. Muitos de vocês ficam curiosos e aí nós vamos aprender o que é o básico da anatomia humana. A gente, logicamente, a gente não vai aprender o que muitos dos familiares nossos ou de alguns conhecidos que a gente conhece aprende na universidade, né? A gente vai aprender básico, princípiozinho básico, os principais ossos, a origem do estudo com anatomia. Iremos aprender também pequenas divisões do corpo, iremos aprender pequenos cortes do corpo, posição anatômica, como a gente vê, né? A gente começa a estudar o corpo, iremos aprender história, pequenas divisões, os principais ossos e os principais músculos para a gente que a gente consegue utilizar, a gente consegue visualizar no dia a dia. Utilizar, a gente utiliza todos os ossos. Trabalhar, a gente trabalha com todos os músculos, né, durante o dia, mas vocês irão aprender aqueles que são os principais, né? Não dá aqui durante a nossa aula de ensino fundamental para dar um curso relacionado à saúde com vocês, né? Então, isso aí, logicamente, não dá para fazer, mas a nível de nono ano, dá para a gente passar para vocês aí o básico, para quando vocês sentirem uma dor, saber mais ou menos onde é que está aquela dor, sentir tal, e aí saber os nomes, né, que vocês precisam usar é conhecimento. A gente está aqui para passar o conhecimento para vocês. Não é uma aula de um curso na área da saúde, mas é uma pequena coisa que a gente vai passar para vocês, que eu acho que vai acrescentar muito no conhecimento de vocês. Nos cursos das pessoas que vocês conhecem, ou dos familiares, lá relacionado à saúde, eles veem ossos, todos os ossos, eles conhecem todos os ossos, e eles conhecem cavidades dos ossos, eles conhecem risquinhos que tem nos ossos. Então, por exemplo, em educação física, eu tive que estudar todos os ossos e saber cada pontinha de cada osso para poder passar, né, no período, né, no semestre, na cadeira, no caso, na disciplina. Na musculatura, nós tivemos que saber as musculaturas superficiais e também as que ficam abaixo das superficiais. Então, a gente teve que saber tudo, né? E aí eu vou passar apenas um básico para que vocês tenham conhecimento. E é legal a gente ter conhecimento, saber das coisas, para a gente poder conhecer como um todo, né, o corpo humano. Então, vamos lá, pessoal. Anatomia humana, a gente vai falar o básico, né? Como eu falei para vocês, nós iremos conhecer o básico de uma anatomia humana para vocês terem um pouquinho de conhecimento. Por exemplo, na faculdade a gente sabe nome dessas musculaturas completas. Hoje vocês não irão aprender músculo, vocês vão aprender músculo na terceira semana de setembro. Na terceira? Sim, estamos na segunda, por aí. Terceira ou quarta semana de setembro. Semana que vem nós iremos ter aula sobre ossos. Na outra semana nós teremos aula sobre músculos, né? Então, lá para a quarta semana de setembro, né? Estamos na segunda. Então, lá na faculdade a gente aprende tudo isso aqui, né? Tudo, detalhe, ó. Na face da gente, aqui na face, temos músculos aqui, tá? Certo? Superficiais e profundos. Então, tudo isso aqui a gente aprende. Meu mouse está passando aí, mas está bem devagarzinho, né? Então, tá, tudo isso aqui a gente aprende. Então, vocês já não vão aprender tudo isso. Vocês vão aprender um básico para vocês terem conhecimento, um conhecimento bem legal aí dessa questão das musculaturas, né? No caso. Então, vamos lá. A história da anatomia é símbolo, a anatomia é um símbolo de mistério durante toda a história, né? É símbolo de mistério durante toda a história, e instigou a curiosidade daqueles que queriam descobrir o que se esconde no corpo humano e como nos mantemos em pé. Então, vários estudiosos
dentro do corpo, né, que vários estudiosos durante várias décadas antes e após Cristo sempre tentaram, principalmente antes de Cristo, né? Temos registros aí de 1000 anos antes de Cristo que pessoas vinham estudando o corpo humano, tentando saber como é que a pessoa consegue se sustentar em pé, né? Então a gente tem esses registros de curiosidades e aí muitas muitos desses estudiosos esperavam pessoas falecer para começar trabalhos de abertura de corpos, para tentar entender como o ser humano consegue se segurar em pé e como o ser humano consegue estar vivo, né? Quais são os órgãos e nome dos órgãos e tudo mais. Para mim passar essa história completa para vocês, iriam durar aí 3, 4 anos, né? 3, 4 anos ou um ano inteiro para tentar resumir toda a história de como foi descoberto e nomeado um coração, um intestino e tudo mais. Então, vou tentar resumir aqui o básico que eu puder resumir. Embora os primeiros registros de dissecação em corpos humanos sejam em Alexandria, com estudos avançados realizados por Herófilo e Erasistrato no século II a.C., ou seja, lá no princípio da humanidade, né, já se pensava no princípio da origem da humanidade, já se pensava em dissecação, né? 1000 anos após a origem da humanidade, já se começava a se trabalhar com Herófilo e Erasistrato com essa questão da dissecação, entender como o corpo humano consegue estar em pé e consegue estar vivo. Porém, muitos consideravam como o início dos trabalhos com anatomia em meados do século V a.C., quando no sul da Itália, aqui Alquimeon de Crotone realizou dissecações em animais na tentativa de estender suas descobertas sobre a espécie humana. Por volta de 150 a.C., quando por motivos éticos e religiosos proibiu o uso de dissecar, o uso de cadáveres humanos nos estudos. Nesse período predominou a prática de dissecação em animais. E assim, pessoal, tudo isso foi bem de forma respeitosa. Interessante saber isso, né? A questão de quem mexe com dissecação, de quem está querendo saber sobre musculatura e corpo humano, sobre corpo humano de forma geral, isso acontece de forma bem respeitosa. Primeiro tem que haver um falecimento, para depois se descobrir. Não tenho registros de quem já tentou isso de forma a pessoa estando viva para conhecer isso. Não se tem registros, estudos em relação a isso. Não tenho ainda. Procuro buscar para ver se alguém conseguiu entender. Acredito que alguém já tenha, mas não tem assim registro de estudos de alguém que tentou estudar alguém vivo, né? Para tentar entender o funcionamento dos órgãos. Eu não tenho esse estudo em mãos. Eu ainda tento achar para procurar entender. Interessante porque para procurar entender como cada órgão funciona, a gente precisa saber uma pessoa estando viva, né? Mas não tem esse registro. Eu não tenho esse registro em estudos. Outras pessoas devem ter. Eu ando atrás, tá certo? O grande expoente no século II depois de Cristo foi Galeno, que trabalhou como médico na das mais famosas arenas de gladiadores de Roma, o Coliseu, onde realizou inúmeras dissecações em animais, criando teorias e representações que se enquadrassem ao corpo humano, considerando inovações. Lembra lá, deixa eu voltar aqui atrás, no século V foi proibida as dissecações de seres humanos. Então, só volta, aliás, foi proibida as dissecações de seres humanos, aprovando apenas os estudos em animais. E aqui no século II depois de Cristo, aí você pega aí vários séculos, né, até o nascimento de Cristo, e depois 2 séculos após a morte de Cristo, né, aí ainda tem estudos em animais, a religião ainda não permitia, principalmente a religião católica, ainda não permitia os estudos em humanos. Tinha cancelado essa questão dos estudos em humanos. Então, eles faziam os estudos em animais, supondo a possibilidade ali de humanos. Então, ficava-se naquela curiosidade de saber como eram em humanos. Os animais satisfaziam um pouco, mas não se tinha essa representação de humanos, né? Então, para quem já estudou história, né? Quem está estudando a história, eu acho que os professores de história de vocês devem ter explicado essa questão da religiosidade e tudo desses períodos, né? Então, não vou entrar muito a fundo porque não é minha área.
é, é, onde realizou estudos e dissecando animais, criando teorias e representações. Galeno criou tudo isso, criando também essa questão de representações na cabeça do próprio Galeno, né? Como é que era, estou estudando num animal. Descobri isso, os animais que eram mortos ali nas arenas gladiadoras, os leões, cavalos e tudo mais. Então ele criava essa sensação de como é que era num corpo humano, apesar dele ser médico e realizar ali pequenas suturas e tudo mais ali, ajudar os gladiadores ali por ser médico, ele criava essa fábula, criava essa teoria, essa imaginação na cabeça dele como é que era. Porque religiosamente ele não podia mexer nos gladiadores que eram mortos nos combates. Então ele ficava naquela curiosidade. Mas sempre tinha debaixo dos panos ali, sempre tinha uma coisinha ou outra, né, de estudos em humanos que ele fazia ali de forma escondida, mesmo não sendo permitido pela religião, pela questão religiosa. Durante os 3 séculos seguintes, né, a escola de Galeno reinou por toda a Europa até que a queda do Império Romano e a ascensão do clero cristão ao poder, isso aí vocês ou estudaram, ou estudam história, então não vou entrar muito a fundo nisso. No século V, tanto suas descobertas quanto quaisquer outros estudos sobre anatomia e animais e humanos foram proibidos, sendo atribuídas características de cunho hediondo, ou seja, sendo crime a alguém que fizesse um desses estudos. Tal situação culminou com uma estagnação que durou aproximadamente 700 anos, ou seja, os estudos relacionados à anatomia no século V pararam por conta dessa questão da queda do Império Romano e tudo mais, que eu não vou entrar a fundo nisso. Né? Então, tudo se tornou crime relacionado ao estudo sobre o corpo, né? Parando durante 700 anos. Ou seja, um estudo que era tão avançado, que veio desde a origem da humanidade, teve que parar no século V, voltando, tendo que parar durante 700 anos e voltando após esses 700 anos, quase 1000 anos depois, né? Então foi perdido quase um século, foi perdido 7 séculos de estudos, né, em relação a isso. Possivelmente a gente estaria até mais avançado em relação à medicina se deixasse o grupo do Galeno lá na Itália trabalhar em relação a isso, né? Então estaríamos até mais avançados em relação à descoberta de doenças e tudo mais. Mas houve uma parada e quando em 1806 em Palermo, na Itália, foi criada a primeira universidade de medicina, trazendo à tona os primeiros registros de Galeno, que foram parados há 700 anos atrás, né? E é engraçado isso, porque fica na minha imaginação, acho que fica na imaginação de vocês, que são alunos dos nonos anos ainda, como é que médicos e pessoas da área da saúde se formavam, né? Entre o século V até o século XVIII, né? Então se parou aí, né? 7 séculos, né? Aliás, se parou durante 7 séculos, né? Teve essa parada, né? Durante 7 séculos. Então, como é que medicina, como é que as áreas da saúde não tinham também, né? Não tinha também, né, tantas áreas da saúde. Então, só tinha medicina e uma ou outra área que a gente se tem de registros em relação a isso. Eu sei que foi parado 7 séculos, 7 séculos de prejuízo, principalmente para a medicina. A medicina ficou parada durante 700 anos, sem evolução, né, que poderia hoje ter benefícios muito maiores para nós. Então, foi fundada a primeira escola de medicina, a primeira universidade de medicina em Palermo, na Itália, né, que retornou aqueles estudos de Galeno que eram bem avançados para a época, até porque ele trabalhava no Coliseu como médico e aproveitava e estudava. Ele criou uma sala para ele onde ele estudava. Outro grande passo nos trabalhos com anatomia foi dado quando foi legalizada as práticas de dissecação em cadáveres humanos nas universidades. Prática ainda muito rudimentar, tá? Muito atrasada por conta da não conservação dos corpos. Deveria sempre ser realizada essas dissecações e esses estudos até 48 horas pós-morte daquele ser humano, né? Marcando uma época de inevitáveis avanços na anatomia humana devido ao grande número de pessoas interessadas ao curso de anatomia, sendo muito desses artistas que buscavam na anatomia
bases mais precisas para retratar a figura humana. Ou seja, já se tinha um certo avanço, já foi liberado 7 séculos depois o estudo com cadáveres, né? Mas esses cadáveres, como não tinha, de acordo com essa parada que se teve, não tinha tanta evolução, então após a morte de uma pessoa, aquele cadáver era liberado para estudo, logicamente a família liberava, né? Para estudo, e se tinha apenas 48 horas até o período de decomposição desses cadáveres. Então você tinha que agilizar esses estudos, senão você ficava sem estudos. Então você tinha que agilizar tudo isso até entrar no período de decomposição desse corpo. Nesse período, a galera pensou assim, poxa, aí chegou inovação, chegou coisa nova, então vamos nos interessar pelo curso de medicina, que aí as inovações começaram aí e não pararam mais. O curso de medicina até hoje é muito procurado por conta dessas inovações aqui no século, aqui no ano de 1800, né? Aqui essas inovações começaram e não pararam mais. Veio só a crescer. Leonardo da Vinci está entre os artistas mais famosos pela busca da figura humana. Tem seus trabalhos mais conhecidos pelos esboços em obras baseadas na arte da dissecação. Então, Leonardo da Vinci foi uma dessas pessoas que mais se interessaram pela busca de entender como e retratar como era o corpo humano. Em 1950 e 1853 foi criado o primeiro atlas de anatomia, chamado De Humanis Corpus Fabrica, produzido pelo belga Andreas Velasius. Se criou, saiu o primeiro atlas de anatomia. Ele pegava os corpos e saía dessecando o corpo, e ele, ao dessecar, ele também fazia pinturas. Então, para quem tem curiosidade de conhecer esse atlas, eu tive a curiosidade de conhecer, mesmo que pelo Google, né? As figuras eram pintadas todas à mão, por ele. Então, ele desenhava ossos, desenhava. A partir do momento que ele ia dessecando, ele ia ele ia pintando, cada página é pintada à mão por ele. Então é bem legal. E ele ia ali colocando nome de músculo, nome de ossos e tudo mais. Tem disponível no Google para vender também, caríssimo para vender, porque é uma arte feita à mão. Eu não tive condições de pegar nesse livro, mas pelo Google ele seleciona algumas partes, consegui até juntar partes e baixar partes desse livro. E aí, bem, bem legal, o Atlas bem completo, bem feito, produzido artesanalmente, bem à mão mesmo. Incentivando cada vez mais médicos a descobrirem os mistérios do corpo humano, a anatomia sempre é um mistério. No fim do século XVIII, Formenda e Ruiski passaram a produzir peças anatômicas para exposição em museus e também estudos próprios. Hoje em dia, a anatomia é de caráter obrigatório para estudos em todos os cursos da área da saúde, visto que seu entendimento é fundamental para a compreensão da fisiologia e dos processos patológicos que acometem ao ser humano. Ou seja, a partir do século XVIII começou a ter peças sintéticas, que essa figura aqui mostra uma dessas peças sintéticas. É lógico que ela passa por atualizações de acordo com as descobertas, né, que o ser humano vai descobrindo em relação à medicina. Mas o século XVIII foi descoberto, foi criado por Formedan e Ruiski, e alguns outros artistas da época criaram peças sintéticas para divulgação do corpo humano, para tirar essa curiosidade também de como é o corpo humano por dentro, né? Em museus e também para estudos próprios, e aí essa arte foi divulgada. Nas universidades, muitas vezes, para aqueles que têm nojo de trabalhar com os cadáveres, a gente chama de cadáver, mas é de forma bem respeitosa. Tem regulamentos dentro das universidades onde a gente trabalha com a mão na massa. A gente bota luvinha, se veste de branco, bota máscara e tudo, por conta hoje em dia tem formol que conserva aquele corpo por muitos anos. Então, a gente usa uma máscara, que o formol é muito forte, e uma luvinha. E aí a gente, para quem se sente mais confortável, ou mesmo me sentia mais confortável de trabalhar com o corpo no cadáver, e a gente vê mais na prática, a gente fica curioso também, apesar de ser século XXI, século de atualidades, mas a gente fica curioso em saber como é o corpo do ser humano por dentro. Então, trabalhava mais com cadáveres ali, e tinha aqueles que tinham nojo, e aí não se sentia confortável também, e aí trabalhava com as peças sintéticas. Peças sintéticas a gente vê muita coisa,
a gente não vê na prática como aquele que funciona realmente. Então, me sentia mais à vontade de trabalhar com um cadáver ali, humano mesmo, que oferece o seu corpo. Cadáver nada mais é do que uma forma respeitosa, que a gente chama aquele ser humano que viveu e que hoje, apesar de ter passado para um outro plano, ele cede o seu corpo para que os outros possam estudar e trazer inovações para a sociedade atual. É por isso que a gente chama cadáver, né? Aquele ser humano que viveu, foi feliz, teve suas angústias e tudo mais, passou para um outro plano espiritual e que hoje oferece o seu corpo para que haja estudos, para que aconteçam inovações. Professor, mas como é que esse cadáver chega à universidade? A curiosidade de alguns, não pode ser tirado aqui de forma virtual, às vezes mandar umas dúvidas, então vou tirar de forma geral. Esse corpo ele vai para o IML, se ele não for reconhecido durante um mês, ele é oferecido às universidades, tá bom? Então, são esses processos. Se a família reconhecer, vai lá e faz o enterro, tranquilo. Se a família quiser oferecer o corpo para a universidade também, tranquilo. Tem um caso na universidade onde eu estudei, que um professor faleceu e ele trabalhava na universidade e tudo, há muitos anos atrás, se aposentou e tal, e a família disse que era um pedido dele, que oferecesse o corpo à universidade, que ele trabalhou há muitos anos, para que ele, os alunos dos dias atuais pudessem usar o seu corpo para poder estudar e trazer inovações. Então, são casos e casos à parte e tudo. Mas a regulamentação diz que um corpo que não é reconhecido durante um mês, ele tem o direito de ser fornecido para a universidade. Então, se a família não reconhecer, no caso, né? Então, por isso que chega aos cadáveres e as pessoas trabalham. É, é, tem universidades que sofrem um pouco em receber esses cadáveres. Não tem tantos cadáveres a serem oferecidos para estudos. Né? Então, tem universidades que acabam sofrendo essa questão da chegada do cadáver nas universidades para que haja os estudos. Né? Tem universidades, por exemplo, que trabalham até hoje com peças sintéticas, por conta da dificuldade da chegada de um cadáver na, na área de anatomia para ser trabalhado. Então, se tem toda uma dificuldade para se manter os estudos, certo? Então, vamos lá. Vou falar cursos. Vocês estão numa idade de escolhas, né? Então, tem aquela questão de quero ser professor de educação física, eu quero trabalhar com educação física, eu quero ser médico, eu quero ser fisioterapeuta, eu quero ser ortopedista, eu quero me formar em direito e tal, enfim. Vocês estão nesse período de entrada no ensino médio, então é um período de escolhas também, né? Então, quero lembrar para vocês, todo mundo que vai fazer um curso na área da saúde, naturalmente vai ter aula de anatomia. Então, trouxe algumas figuras aqui que está na sequência. O meu mouse não está me ajudando muito, porque a internet está lenta, ela aparece bem lentinho. Temos aqui um médico que trabalha mais a fundo com a anatomia, todas as áreas trabalham mais a fundo. Tem aquelas áreas na anatomia, tem aquelas áreas que trabalham mais de forma superficial, mas tem aquelas que trabalham inteiramente com a anatomia. Tem cursos que tem 3, 4 matérias de anatomia. Tem anatomia 1, anatomia 2, anatomia 3, tem neuroanatomia, tem anatomia voltada a não sei o que e vai um monte de coisa. Em educação física, eu tive a anatomia 1, 2 e a neuroanatomia, que é a anatomia da musculatura dos ossos aliados às sensações do cérebro. Anatomia 1 e tinha anatomia 2. A neuroanatomia é essa questão do músculo e ossos relacionados à sensação do cérebro. Então, a gente tinha que estudar cérebro e saber qual era a partezinha que movimentava cada parte do corpo. Então, a gente tinha que entender tudo isso para trabalhar, né? E aí a gente tinha que entender inervações e tudo mais, enfim. Vocês vão estudar lá na faculdade, né? Tem curso superior que tem só uma anatomia, que aí já vai estudar ossos e músculos. Tem cursos que vão estudar mais a fundo, e aí vai, vários cursos. Então, nós temos aqui a medicina, temos aqui a enfermagem, temos aqui a nutrição, temos o profissional de educação física, temos o fisioterapeuta, temos a biomédico, temos o farmacêutico, o curso de farmácia, que trabalha com essa questão da anatomia. Temos outros cursos relacionados à saúde também, que trabalha com anatomia. Então, todos os cursos da saúde é obrigatório trabalhar anatomia. Então, você não vai fugir. Você vai chegar a ver alguma coisa lá na frente, tá bom? Então, aqui são alguns. Trouxe isso aqui a título de curiosidade mesmo,
Tem muita gente que pensa que, vou fazer educação física, aí não vai ter anatomia. Pelo contrário, você vai ter a aula de anatomia. Eu mesmo tive anatomia 1, anatomia 2 e tive neuroanatomia. Tive cinésio, cinesiologia e biomecânica, onde a gente voltou para a sala de anatomia. Então, tivemos 4 matérias envolvidas. Tivemos fisiologia humana, fisiologia do exercício, onde a gente teve aí 4, não, já aumentou agora. Tivemos 6 matérias envolvidas com anatomia. Então, medicina pode ter mais, e aí vai, né? Então, a educação física estuda muito, pra caramba, né? Inclusive. Não é só bola, não. Estuda pra caramba, certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre as divisões do corpo. Só que eu quero falar antes sobre outra coisinha com vocês, é que eu coloquei lá no final dos slides, e aí vou pegar aqui para vocês. Antes, eu acho interessante vocês saberem isso, antes da gente entrar na divisão do corpo, tá bom? E isso aqui vai ficar até o mês de setembro. Vamos estudar planos anatômicos. O que são planos anatômicos? São cortes. A gente faz cortes anatômicos, a gente faz para diferenciar lados, posições, em cima, embaixo, grosseiramente falando, né? Dividir você pelo meio, pela lateral, aqui por baixo, pela região da cintura, né? Então, são cortes que são feitos, principalmente na área da anatomia, para descobrir posicionamentos, enfim. Então, vamos lá. Planos anatômicos são cortes. São planos hipotéticos, ou seja, aleatórios, né, hipotéticos, usados para dividir o corpo de forma a descrever a localização de estruturas ou a direção dos movimentos. Na anatomia humana e animal, são utilizados 3 cortes planos anatômicos, né? Temos o plano sagital, temos o plano frontal ou coronal e temos o plano transversal. Eu vou mostrar para vocês. Então, vocês conhecem que planos anatômicos são cortes. São cortes. Ali, aleatórios ali e cortes ali que a gente faz o corpo para saber posicionamentos e direções. Então, plano sagital, quando eu pegar aqui o bonequinho do meu menino aqui, ele brinca o fuleco aqui para ajudar vocês. Ó, o fuleco tá aqui, ó. Símbolo da Copa do Mundo 2014. Então vamos lá, plano sagital. Tá vendo aquele bonequinho lá no plano sagital? Não sei qual é a posição da câmera aqui, mas tá lá. Ó lá, plano sagital. Vou chegar com o meu mouse aqui. Como eu falei, meu mouse tá ruim, que a internet tá lenta. E aí ele não aparece simultaneamente aqui, mas eu tô rodando ele aqui. Ó, plano sagital, mas o nome tá aqui em laranja. Fica fácil você saber. Plano sagital aqui, ó. Plano sagital. É o corte ao meio. Então, estou aqui com o meu bonequinho, peguei aqui a ponta da minha caneta, ó, minha caneta, peguei a ponta da minha caneta e fiz esse corte, ó. Cortei aqui, ó. Tá vendo? Cortei, ó. Parei aqui a caneta. Esse é o corte sagital, que divide entre direita e esquerda, dependendo da posição de vocês aí, tá? Da minha posição aqui, tá? Ó, cortezinho, que divide vocês ao meio, e aí divide vocês em direita e esquerda, certo? Esse é o corte sagital. Cortei aqui no meio e dividi vocês em direita e esquerda, tá bom? Esse é o corte sagital. Ele é um corte ao meio e divide entre direita e esquerda, tá bom? O corte frontal, ou corte coronal, aqui o bonequinho do meu menino aqui, virei ele aqui, ó. Ele tá de frente para vocês, ó. Tá de frente para vocês. Virei ele de lado. Olha o olhão dele aqui de lado. Corte frontal é o corte que vai dividir ao meio aqui nessa região lateral, que vai dividir entre a parte anterior e a parte posterior. Ele é o corte que vai dividir vocês ao meio, vocês, ó. É o corte que vai dividir o meio, tá? Eu digo vocês é para vocês saberem aí mais ou menos como é que é o corte, tá bom? É o corte que vai dividir aqui ao meio, que vai dividir essa pessoa lateralmente ao meio, ó, ele está de lado aqui, ó, está de lado, lateralmente ao meio, e vai dividir entre frente e costas, anterior e posterior, tá certo? Igual mostra ali, ó, o nariz ali do nosso bonequinho ali, frontal coronal. Ele vai dividir lateralmente ao meio, ó, tô aqui de lado, ó, aqui de lado, tô vendo aqui, vai dividir lateralmente ao meio e vai dividir nas porções anterior e posterior, tá certo? Frente e trás, tá bom? E o corte transversal, professor? É qual corte? Significa qual corte? Olha lá na figurinha.
Ele vai dividir, na verdade, aqui mais ou menos na região da cintura. Ali eu botei um símbolozinho do bonequinho cortando a face para ficar mais fácil. Porque ele é um corte ao meio, onde ele vai dividir superior e inferior. Então, se ele corta ao meio, ele é um plano que corta ao meio, ele divide em superior e inferior. Vocês aprenderam na matemática os eixos, né? O eixo passa ali aquele eixozinho assim, x, y, né? Então, passou o eixo aqui, cortou. Tudo acima superior, tudo abaixo inferior, tá bom? Então tá aqui, ó. Na anatomia é um pouquinho diferente, ó. Na anatomia temos o bonequinho aqui, nosso bonequinho simulando aqui. Cheguei e fiz o corte aqui na região da cintura. Corte aqui, tudo aqui para baixo é inferior, tudo aqui para cima é superior. Isso aqui fica fácil para vocês entenderem o que é que eu vou fazer aqui agora e as próximas aulas, onde a gente vai dividir membros superiores de membros inferiores, tá certo? Então, fiz o corte aqui na cintura, cortei. A minha caneta está parada aqui, cortei, cortei. Tudo acima da minha caneta aqui é superior, tudo abaixo inferior. Ou seja, na anatomia seria basicamente o seguinte: membros inferiores, tudo abaixo da região da cintura, e membros superiores, tudo abaixo da região da cintura. Se eu chegar e falar para vocês, a partir de um corte transversal, diga para mim quais são os membros superiores. Vocês vão saber que o corte transversal é na região da cintura, e vão saber que tudo que é membro superior é tudo que está acima da região da cintura. Braço, cabeça, tórax, tal, tal, e vai mão, tudo, né? Tudo abaixo da cintura, num corte transversal, o que que é? Pernas, quadril, pés, né? Por aí vai. Tá bom? Então, fiz isso aqui para vocês saberem. Planos anatômicos e os cortes, tá bom? Corte sagital, é aquele corte que corta você aqui ao meio, tá certo? E vai dividir entre direita e esquerda, certo? Cortei aqui, ó. Cortei aqui, ó. Corte sagital, direita e esquerda. Corte frontal, divide você de forma lateral. Cortei aqui, lateral. Divide você entre anterior e posterior, tá certo? Frente e trás. E corte transversal é aqui no meio. Ó. Cortei aqui transversal. Superior, divide você em superior e inferior, certo? Corte transversal, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar agora para o que eu quero agora, né? Então vamos lá para as divisões do corpo. Aqui um monte de figurinha, demorei um absurdo para montar essa aula por conta dessas figurinhas. Mas vamos lá. Peguei aqui na parte errada. Vamos lá. Aqui. Peguei. Ó, vai chegar aí para vocês. Chegou. Demora um pouquinho, minha internet está lenta. Errei aqui. Vou pegar aqui, divisões do corpo. Divisões do corpo. Pronto, chegamos. Deixa eu ver aqui. Pronto, chegou para vocês aí. Está um pouquinho lenta a minha internet, acho que demora para chegar em vocês aí também. Então vamos lá, divisões do corpo. A gente vai aprender agora, vocês aprenderam um pouquinho da história, da anatomia e planos anatômicos, que são cortes. Por que vocês aprenderam planos anatômicos? Porque vai ser importante para nós aqui agora. E por curiosidade também, tá bom? É bom aprender as coisas também, para a gente ficar com mais conhecimento. Conhecimento demais nunca é ruim, tá certo? Divisões do corpo. Tá aqui, ó. Vou ensinar para vocês as divisões do nosso corpo. Nós temos o nosso corpo dividido entre, tá aqui dois corpos, dois exemplos que se dispuseram a nos ajudar na nossa aula, Graciane e Cristiano Ronaldo, pedi a eles, eles dispuseram a nos ajudar, tá bom? Então, nosso corpo ele é dividido entre cabeça, lembra daquela musiquinha, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Só que de uma forma um pouco mais séria, né? Vamos lá, nosso corpo é dividido entre cabeça, pescoço, tronco, que é essa região aqui todinha, ó, do peito, da barriga e tudo mais, tá certo? É porque meu mouse está passando muito lento aí, mas está aqui a setinha. Então, cabeça, pescoço, tronco, que é essa região aqui todinha, ó, meu braço, ó, até na barriga, tá aqui, ó. Essa tronco é essa região que vem de abaixo do pescoço. O meu mouse vai parar aí agora. Pronto, tá aí. Tronco é essa região que vem abaixo do pescoço até aqui na região abaixo do umbigo, tá certo? E tem aqui o peito, a barriga e tudo mais. A Graciana aqui também.
Tronco é essa região que vem abaixo do pescoço até aqui abaixo do umbigo. E membros, nós temos os membros superiores e os membros inferiores. Lembra do corte transversal, tá bom? Quais são aqui os membros superiores? São os braços, os membros, braços e pernas. Mais para frente eu vou com calma, tá certo? Se a gente for falar aqui, membros superiores é tudo corte transversal, tudo acima da cintura, membros inferiores, tudo abaixo da cintura. Mas aqui os membros superiores que nós queremos aqui agora, que tem a divisão, como a gente conhece que é tronco, então sobrou os braços. Então, braços são membros superiores, que fica acima da região do corte transversal, e membros são as pernas também, mas são membros inferiores que ficam abaixo do corte transversal. Tá bom? Beleza aí? Entendido? Então, divisão do nosso corpo. Somos divididos entre cabeça, pescoço, tronco e membros. Quatro. Quatro aí. Cabeça, pescoço, tronco e membros. Bom? Cabeça, pescoço, tronco e membros. Beleza? Sendo que esses membros são os braços, que são membros superiores, porque estão acima do corte transversal, e pernas, que estão abaixo do corte transversal, que são membros inferiores. Tá bom? Pessoal, galerinha, nós temos também aqui, ó, uma divisão aqui mais tranquila. Corpo de frente. Temos a cabeça, que também é cabeça aqui no corpo de trás. Pescoço, tá aqui na frente. Pescoço é tudo aqui, ó, abaixo aqui dessa região da cabeça até aqui, ó. Esse buraquinho que a gente tem abaixo do gargalo, tá certo? O tronco, que é essa região do peito, do abdômen, da barriga, né? Do peito e da barriga. Que vem aqui abaixo do gargalinho aqui até a região aqui abaixo do umbigo. E temos o tronco atrás também, essa região mais ou menos aqui abaixo do ombro até aqui onde acima um pouquinho do bumbum, tá certo? E os membros são braços, são membros superiores porque está acima do corte transversal, e as pernas que são membros inferiores que está abaixo do corte transversal. Mais para frente, na próxima aula, nós vamos falar, dar um geralzão assim em ossos, membros superiores e membros inferiores. Então você guarda sempre os planos anatômicos, que a gente vai precisar sempre. Galerinha, também temos as subdivisões desse corpo humano, que são nomes dados para cada região, tá bom? Ó, região da cabeça aqui, ó. Temos, na região da cabeça, nós temos o crânio, que é essa partezona aqui, ó, que vai até aqui atrás, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Essa partezona aqui, que tem a região do nosso cabelo, é crânio, tá certo? A subdivisão da cabeça é em crânio e face, que é a região do nosso cabelo até aqui atrás, e a face, que é essa parte da frente, tá bom? É a face. Então, a cabeça é dividida em duas subdivisões, crânio e face. Crânio, até aqui atrás, e a face, que é essa parte aqui, dos olhos, nariz e boca, tá certo? Então, aqui, ó, crânio, que começa aqui da frente, vai até aqui atrás, e a face, que é essa parte da frente. O pescoço, ele não tem subdivisão, ele é só pescoço. É só essa região aqui, ó. Ele não tem subdivisão, ele é só pescoço. Então, se eu pedir numa prova lá, fale para mim, marque para mim quais são as subdivisões da cabeça. Letra A, crânio e face. Letra B, pescoço. Letra C, letra A, certo? Cabeça e face. Ou crânio e face. Subdivisões da cabeça, crânio e face. Ó, crânio. Para ficar mais fácil, essa região onde nasce o cabelo. Até aqui embaixo, é o crânio. E a face, essa região aqui, da frente. Vem olhos, nariz e boca, certo? Pescoço não tem subdivisão, tá certo? Não tem subdivisão, ela é pescoço um só. Se eu pedir lá na prova para marcar as subdivisões do pescoço, marca aquela que não tem nenhuma subdivisão, tá bom? Estou bem tranquilo aqui, porque é uma coisa... A partir das aulas de setembro agora, as aulas vão ser mais calmas, porque não vai ter tanta correria. A gente precisa ter um entendimento maior em relação a essas divisões. Então, o tronco, galerinha, ele é subdividido em quatro partes. Quatro partes.
Professor, mas um slide aqui, só tem um slide aqui, tá do meu lado aqui. Eu não sei se ele tá do meu lado aqui. Tronco, ele é dividido em 4 partes, mas só tem 3, professor, só tem 3. O tórax, o abdômen e a pelve. Porque o dorso eu vou mostrar tá aqui atrás. O dorso eu vou mostrar no próximo slide. O tórax, para ficar mais fácil, essa região onde está o peito ou os seios nas mulheres. Peito nos homens, seios nas mulheres. É a região do tórax. O abdômen é essa região da barriga, do bucho, que vocês chamam, né? O bucho. E a pelve é a região onde está a área genital, os órgãos genitais, tanto do homem como da mulher. Então, tórax é onde está o peito, os seios, no caso das meninas, das mulheres, o abdômen é onde está a barriga, o bucho, como muita gente chama, e a pelve é aquela região onde está o órgão genital, então, para as mulheres como para os meninos, certo? Tá aqui as setinhas mostrando aqui, tá bom? Espero que as imagens não sejam tão agressivas para os olhos de vocês, tá bom? O dorso é a parte de trás das costas. É as costas, como muita gente, as costas, como muita gente chama. O dorso é essa parte zona todinha das costas, tá bom? Tanto nos homens como nas mulheres. Vamos lá. Os membros, como vocês sabem, lembra lá do corte transversal. Nos membros nós temos o, o, o braço, acima do corte transversal, braços. Abaixo do corte transversal, as pernas. Só que tem suas divisões, subdivisões nos braços e nas pernas. Os membros superiores têm uma porção fixa, parada, e uma porção livre que se movimenta. A porção fixa do membro superior refere-se ao ombro, que é essa parte aqui, ó. Que você recebe a vacina da Covid, que você vai receber a vacina da Covid se Deus quiser. Essa parte aqui, ó, essa parte é parada. Não tem movimentação, tá certo? Ela é parada. É a região do ombro, que é onde você recebe a vacina. Você vai receber a vacina da Covid, se Deus quiser. E a porção livre é onde representa o braço, ó, o braço, essa região aqui, ó, região aqui é a região do braço. O antebraço, que é do cotovelo até aqui no início da mão, do cotovelo ao punho, antebraço, certo? E a mão, essa região aqui, ó, a mão, certo? Então, temos as subdivisões dentro dos membros superiores também. Temos o ombro, o braço, que vem aqui da baixo do ombro aqui ao cotovelo. Temos o antebraço, que vem do cotovelo ao punho. E temos a mão. Essa parte aqui de braço, antebraço e mão, ela é livre. Ela se movimenta, senão você não pega as coisas. Tá bom? Estou mostrando aí no meu bonequinho também com as setas, certo? Qualquer dúvida, vocês vão mandando aí as dúvidas que eu vou ajudando vocês. Eu vou mandar também 2 videozinhos para complementar os anexos aí, para ficar de melhor entendimento na prática, tá bom? Os membros inferiores são, lembra do corte transversal, abaixo, membros inferiores. Membro inferior tem uma porção fixa, que é parada, e uma porção livre também, que é mais solta, né? Aí você consegue movimentação. A porção fixa do membro inferior refere-se ao quadril, é os quartos, muita gente chama aí. Essa região que tem o bumbum, os órgãos genitais e tudo mais. Eu falo de órgãos genitais, mas vocês conhecem, vocês estudaram, estão estudando em ciência, né? Nas partes do corpo. Então, quadril, os quartos, muita gente chama os quartos. É a parte parada do nosso corpo. A porção livre é representada pela coxa, a perna e o pé. Acho que não precisa me levantar aqui para mostrar para vocês, aí fica fácil. Então, quadril é a parte parada, a coxa vai ali abaixo do quadril, ali mais ou menos, regiãozinha ali da virilha, ali para baixo, até o início do joelho. Do joelho para baixo vem a perna, e ali do calcanhar para baixo vem o pé, certo? Eu acho que na cabeça de vocês está tranquilo para separar tudo isso, certo? Então, temos aí as divisões e as subdivisões do corpo, tá bom? Qualquer dúvida, é só voltar mais no vídeo aí que você assiste esse vídeo completo. Tá lá no nosso canal do YouTube também para facilitar, tá bom? Então, voltando aqui para a gente só falar rapidinho aqui, ó, temos as divisões. Cabeça dividida entre crânio e face.
tá? Então, temos aqui as divisões. Divisões do nosso corpo: cabeça, pescoço, tronco e membros. Esses membros são superior e inferior. A cabeça é dividida entre crânio, que é onde vem o nascimento do cabelo, e a face. O pescoço ele não tem divisão, ele é o pescoço por si só. O tronco ele é dividido em tórax, que é essa região do peito, o abdômen, que é a região da barriga, do bucho, e a pelve, que é aquela região onde fica os órgãos genitais. O dorso é parte das costas, essas costas todinhas, tá bom? Os membros superiores são os braços, tem uma parte fixa que é o ombro, o braço, o antebraço e a mão, certo? E o membro inferior, ele é a perna, que é o quadril, que é a parte fixa, a coxa, a perna e o pé, que é aquela parte mais livre, tá bom? Então, beleza, pessoal. Divisões e subdivisões, tá tranquilo aí, nota 10 na prova. Com certeza todo mundo vai tirar. Qualquer dúvida, volta o vídeo, ou então manda um recadinho para mim, que aí eu tiro as dúvidas de vocês. Vamos falar sobre as cavidades corporais. Cavidades corporais é aquelas que possuem funções importantes para o armazenamento dos nossos órgãos vitais. Cavidades são aquelas partes, galerinha, que guardam os nossos órgãos, que protegem os nossos órgãos. Por exemplo, aqui no meu crânio, vocês sabem aonde é o crânio. Agora eu vou conversar agora com a galera que é entendida aí do assunto. Vou falar só nomes importantes aqui. Crânio. Ó, tem o nosso crânio aqui. Peguei, bati aqui, pei, abri. Abri o meu crânio. Aqui dentro do meu crânio tem o quê? Tem um encéfalo, cérebro. Essa aqui é a cavidade, então, craniana. Serve para armazenar o cérebro. Aqui, ó. Bati aqui, pei, abri, cavidade craniana. Quando eu fazia curso de educação física, lá na minha universidade tinha uma mesa que tinha um redondinho assim. Aí vem uma cabeça de um ser humano. Lá eles têm as partes do corpo, né? A divisão do corpo cortada dos cadáveres, né? Aí chegou só a cabeça. Aí a professora foi e abriu, assim, professor, na verdade. Era um professor até mexicano até na época. Ele abriu essa parte aqui e a gente foi estudar as sensações do cérebro. Ele abriu a cavidade craniana e a gente foi estudar as sensações do cérebro. Então, a gente, na faculdade, estuda mais a fundo isso. Vocês aqui não vão estudar, porque é a nível de nono ano. Vocês vão estudar, quem for fazer um curso da saúde vai estudar. Então, temos a cavidade craniana, e aqui, abrir aqui, guardo o cérebro, o encéfalo, o cérebro. A cavidade craniana armazena e protege o cérebro. Temos a cavidade torácica. Torácica, que é essa cavidade aqui, ó. Essa cavidade aqui. Ele protege aqui os pulmões e o coração. Cavidade, você já conhece onde é que fica a região do tórax. Então, a cavidade torácica é essa região. A cavidade abdominal, que é aquela região onde fica a barriga e o bucho, que muita gente conhece, serve para armazenar e proteger o estômago e os intestinos. A cavidade pélvica, que é aquela região ali dos órgãos genitais, masculino e feminino, vamos encontrar a bexiga urinária por trás dele. Então, essas são as 4 cavidades que nós temos no nosso corpo. Cavidades que servem para proteger órgãos vitais, armazenam órgãos vitais. Tá bom? 4 cavidades. Craniana, serve para armazenar e proteger o nosso cérebro. Encéfalo. Cavidade torácica, serve para proteger os pulmões e o coração. Cavidade abdominal armazena o estômago e os intestinos, além de proteger, né? Já essa cavidade aqui abdominal tem uma curiosidade, ela não tem ossos, é só músculos. Então, aí fica mais mole, para a gente machucar, a gente tem que ter muito cuidado, senão acaba machucando ali, ferindo, e o ferimento pode machucar intestino, estômago e outros órgãos ali do lado ali. Cavidade pélvica já tem uma proteção óssea. Se vocês colocarem a mão aí, tem uma proteçãozinha óssea, tá? Já serve para tem ali, você acaba encontrando a bexiga urinária, ok? Então vamos lá. Posição anatômica, é interessante para a gente estudar o conteúdo que a gente vai vir estudar mais para frente, tá bom? Posição anatômica é essa posição aqui que a gente estuda na anatomia, quando a gente vai para a faculdade, os cadáveres, ossos a gente ainda estuda, a gente encontra ossos de cadáver lá na anatomia, mas é muito pouco porque deteriora, acaba muito rápido. Mas a gente estuda mais em ossos sintéticos, tá bom?
A musculatura a gente costuma estudar mais nos cadáveres. Então, essa é a posição anatômica que a gente encontra quando a gente vai para um curso universitário. É essa posição que eu vou explicar para vocês agora. O corpo ereto, ou seja, o corpo reto, certo? Posição bípede, em pé. Então, posição anatômica. O corpo tem que, tem que estar um corpo ereto, apesar dele estar deitado, ele precisa estar reto, como se fosse uma posição em pé. A face voltada para frente, olhando para o horizonte. Então, aquele cadáver que você vai estudar, ele precisa estar olhando para frente. Ah, professor, quando a gente vai estudar, estuda um cadáver que está com o olho aberto? Sim. Às vezes, dependendo da posição anatômica, alguma coisa, está com o olho aberto. O pessoal faz o trabalho com o produto lá, né? O produto para conservar o corpo. Me fugiu a memória aqui o produto, formol. Um formol e aí conserva ele com o olhinho aberto, para a gente poder estudar também o olho, a musculatura que fica próxima ao olho e tal. Então ele precisa estar com a face voltada para frente, deitado, face voltada para frente, com um olhar para o horizonte. Membros superiores estendidos ao longo do todo o corpo, ou seja, bem esticados, com as palmas das mãos voltadas para frente, tá certo? Não estuda o corpo com a mão fechada, sempre para frente, porque a gente tem que estudar essas musculaturas que tem aqui, tá certo? Então, deitado com o braço para frente. E a quarto ponto, membros inferiores unidos, próximos, aliás, os braços também estarão próximos, com as pontas dos pés voltadas para frente. Então, ele vai ter que estar numa posição como se ele estivesse em pé no chão, só que deitado. Essa é a posição anatômica, onde a gente estuda dessa forma o corpo, tá bom? É só a título de curiosidade para vocês. Os planos anatômicos a gente já estudou, vocês sabem que são cortes, a partir de agora vocês estão entendidos e conhecidos de tudo. Vamos para a nossa atividade. Temos a atividade de hoje. Vai ser uma atividade bem desestressante, onde vocês vão desestressar realmente em relação a tudo isso. Pega aí seu caderno, folha branca. Se você não tem folha branca, não se preocupe. Pega aí o teu caderno aí para a gente desenhar. Faça um desenho de um corpo humano, parecido com esse aqui, tá bom? Tá na figurinha aqui do desenho. Desenho de um corpo humano. Aí você vai usar a sua criatividade e vai pôr tudo aquilo que a gente aprendeu aqui na nossa aula. Você pode desenhar na folha completa do seu caderno, ou pegar uma folha branca, desenhar, pegar lápis de cor aí, colorir e tudo mais. Você vai colocar nesse corpo humano as divisões de corpo humano que a gente aprendeu. Então, você pega lá as divisões, você puxa as setinhas, desenhou o corpo, pintou, ajeitou tudinho. Você coloca as setinhas e coloca as divisões. Aí você coloca assim no cantinho, tá? Ó, divisões do corpo humano. Asterístico lá. Aí você puxa cabeça, aí você puxa a seta assim, cabeça. Aí você puxa lá, cabeça, vai pescoço, aí vai colocando as divisões, tá bom? Subdivisões. Aí você puxa outra setinha e coloca lá, cabeça. Aí você coloca crânio, face. Aí puxa as setinhas lá para cima. Aí vai puxando as outras subdivisões, beleza? As cavidades do corpo humano. Também você vai usar a mesma coisa. Você pega lá a cavidade craniana, puxa uma setinha. Aí você coloca lá a importância dessa cavidade. Cavidade craniana serve para quê? A cavidade torácica serve para quê? Colocar lá. Planos, você vai colocar o plano anatômico. Plano anatômico, você vai fazer os cortes. Então, você cortou aqui no meio, plano sagital. Dividir direita e esquerda. Você vai posicionar, anota aí no cantinho, certo? Fiz um corte sagital, você passa aqui com uma cor diferente, corte aqui assim, certo? Basicamente parecida com essa, ó. Aqui, ó, certo? Você faz os cortezinhos de cores diferentes. Faça o cortezinho de cor diferente, mas lá embaixo na seta você corte sagital. Beleza, divide direita e esquerda. Corte transversal. Você passa na região da cintura. Aí lá no final da seta você escreve corte frontal. Aí lá no finalzinho, se quiser no corte frontal desenhar o bonequinho de lado, seria interessante também, que aí você passa o corte frontal e coloca lá, divide entre anterior e posterior, tá certo? Então, é essa atividade, posição anatômica, você já vai desenhar na posição anatômica, certo? O bonequinho aqui, no caso, já está na posição anatômica, então você só explica a posição anatômica
Aí você vai e anota essa questão aqui, tá certo? Só para você ter a título de curiosidade mesmo. Posição anatômica. Aí você vai e coloca, o boneco já está na posição anatômica, já fiz o desenho na posição anatômica e tudo. Ou seja, vai ser um desenho onde você vai colocar várias informações nesse desenho. Então precisa ser um desenho grande para você conseguir. Professor, posso fazer 3, 4 desenhos e colocar essas informações separadas? Pode também, fica à vontade. Tá certo? Posso fazer só um desenho e colocar todas as informações? Pode também, melhor ainda. Tá certo? Mas a ideia é que você desenhe e coloque em prática tudo aquilo que a gente aprendeu hoje. Tá bom? Daí, no mais, pessoal, qualquer dúvida pode entrar em contato. Estou aqui à disposição de vocês para ajudar, para tirar essas dúvidas, tá bom? E aí não fiquem com dúvida, manda aí as dúvidas. Você não tem papel branco para desenhar, sem problema, desenha lá no caderno. Ah, professor, não tenho lápis para colorir, pode colorir com giz de cera, posso usar canetinha, posso usar pincel, pode, fica à vontade, a criatividade é sua para você colorir. Professor, não tenho nada aqui, só meu lápis e minha caneta. Só tem minha caneta. Posso desenhar a caneta? Pode também. Pode desenhar a caneta aí, separa, faz as colocações, pode desenhar só a lápis também, separa, você fazendo a atividade do jeito que eu quero, tranquilo. Terminou a atividade, tá com, não tô com dúvida aqui, manda a dúvida que eu tiro sua dúvida antes de você mandar a atividade. Terminou a atividade, manda aqui no meu contato do WhatsApp, que eu recebo tranquilamente. Agora nós vamos trabalhar só assim, pelo contato do WhatsApp, até a gente voltar, tá certo? É, mas não fiquem com dúvida. Manda a atividade aí completinha, sem dúvida, sem nada. Beleza? Mas, pessoal, um abraço bem forte para vocês, saúde. Logo, logo a gente está se encontrando, os nonos anos irão voltar, logo, logo. Tá só para fechar as datas para voltar. E aí a gente vai poder se conhecer. Mas no mais, muitíssimo obrigado. Um abração forte para todo mundo aí, os nonos. E saúde e paz ainda para todo mundo. Saúde aí para todo mundo. E fiquem todos com Deus, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até mais. Até a próxima aula. Valeu.